Bom dia, pessoal. Vamos gravar mais um videozinho para o nosso canal no YouTube com um devocional. Hoje, no dia 6 de novembro de 2025. Gostaria de ler um texto bastante conhecido de todos, que se encontra na carta aos Hebreus, que tem por título A Natureza da Fé e exemplos da fé tirados do Antigo Testamento. Texto muito bonito e bastante conhecido de todos. Então, vamos ler o texto. Diz assim escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha. Dele, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Sendo-lhe dito, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Adorou encostado à porta de seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso,
e não temeram o mandado do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, e não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram o escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós, não fossem aperfeiçoados. Bendito eterno e soberano Deus, Pai das misericórdias, tu que habitas entre os querubins e passeias entre os serafins, tu que criastes os céus e formastes a terra. Não a fizestes vazia, mas a criastes para que fosse habitada. Nós te somos gratos pela noite de sono reparadora que nos destes, pela manhã deste dia. Te pedimos, dai-nos um dia de paz e livra-nos do laço do passarinheiro, da seta que voa de dia e de todos os males que assolam a terra. Afasta de nós o homem perverso e acampa os poderosos ao nosso redor, os teus santos anjos, os querubins, para nos livrar e nos guardar e nos proteger em todos os nossos caminhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Pois bem, meus amigos, este foi o texto que eu li, dando os exemplos da fé do Antigo Testamento. O apóstolo, no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, vai citando todos esses testemunhos de fé, que os antigos alcançaram a salvação, não por meritocracia própria, mas pela fé, né? Ultrapassaram todas essas dificuldades e não alcançaram a promessa. Morreram na esperança. Que essa palavra possa ser um refrigério para os nossos corações e que possa nos encher de esperança, de um amanhecer de um novo dia e de um tempo de paz, de saúde e de prosperidade e do reino de Deus sobre toda a terra. É o que nós humildemente aguardamos e esperamos no eterno. Muito obrigado pela paciência de me ouvir e que tenhamos todos um bom e excelente dia. Amém.